Olá, pessoal, e aqui estamos nós com mais um HQ7. E como você já sabe, nós estamos numa série especial comemorativa aos 75 anos do Cowboy Tex. E nessa nossa fase comemorativa está aqui nos auxiliando um expert em Tex, o nosso padre Zenaldo. Zenaldo, mais uma vez, bem-vindo ao HQ7. Obrigado, Nilson e amigos que nos ouvem, né? A gente está aqui, logicamente, realizado, vivendo esse momento. E para falar do nosso tema de hoje, né, é o Tex número 1, lançado em 1971 pela VEC e que mudaria a história de Tex no Brasil. Vamos lá! Zenaldo, Tex número 1 chegou às bancas em fevereiro de 1971. Inclusive, dizem que ele trazia um blinde, né, que é um famoso arco e flecha de brinquedo, que os colecionadores debatem. Até hoje todo mundo quer esse arco e flecha, parece que ninguém tem. Só alguns arícios, né? A turma diz até que é piada. Mas tinha, de fato, o arco e flecha, que eu vi propaganda em algumas revistas antigas, daquela época, de fotonovela e tudo mais, dizendo, compre Tex número 1 e ganhe grátis um arco e flecha. Eu lembro dessa mídia, né? Isso. Então, Zenaldo, qual a importância de Tex número 1 da VEC para a história de Tex no Brasil? Tex, como eu já citei no programa anterior, ele já tinha sido apresentado a nós brasileiros, mas com outro nome, Texas Kid. Então, no número 1, ele é apresentado com o seu nome, já numa revista própria, em formatinho, mas num formato maior, o formato italiano, né, conforme os moldes e lá, em qual depois foi até o número 37 da coleção regular. Então, teve uma grande importância e também foi uma jogada ousada da própria Sérgio Bonelli, porque nesse período tinha outros heróis em bancas de publicações do gênero faroeste. E Tex começa com uma edição, com uma história, né, em que eles chegam num abismo, descobrem um novo mundo, até contatos com dinossauros. Mas, então, na época, causou estranheza. Quer dizer, saía dos moldes mais tradicionais do faroeste e, logicamente, teve muitas reclamações, as aceitações foram oscilando, mas Tex vendia, no mínimo, 150 mil revistas. Para a época, era muita coisa. É engraçado, é como você falou, né? Ele trazia a história com dinossauros. E na época o faroeste ainda estava vivenciando talvez a sua fase final do auge, se é que a gente pode dizer, né? Ainda era muito comum os seriados de faroestes na TV brasileira, como Batmasterson, Paladino do Oeste, Durango Kid, não é isso? Rin-Tin-Tin. Então, o faroeste ainda estava muito em alta, a gente pode dizer, aqui no Brasil. E Tex era mais uma revista de faroeste nas bancas brasileiras, né? Até competindo com aquelas em formato maior, que eram lançadas pela Ebal, pela Cruzeiro e outras editoras. E era bem interessante o que você falou, que ela já trazia o nome Tex na capa, né? E não mais o Texas Kid. Aí, essa história, como você falou, causou certa estranheza nos fãs de faroeste, né? Que não estavam acostumados. Mas a partir do número 2, aí a coisa volta-se mais para uma realidade de faroeste mesmo, como se diz, e a revista começa a engrenar. E, de fato, ela chegou a vender 150 mil exemplares por mês, o que era uma venda fantástica, e se tornou, inclusive, o carro-chefe da editora VEC. Mas, assim, tem mais alguma curiosidade sobre essa número 1, além do próprio formato, né? Como você disse, os 37 primeiros números, ele era um formato maior, não era aquele formatinho. No caso, o formatinho, né, esse tamanho, aqui. E o formato italiano... embora ela seja mais curta que o italiano aqui, né? Um pouquinho. Mais curta não, mais estreita. Mais estreita, pouco, isso. Né? Mas é bem interessante. Aqui dá pra gente ver a diferença, né? Quando a segunda edição foi lançada, ela já tinha o formatinho, né? E você vê que já era bem menor, né? E qual a curiosidade, Zenaldo, dessas duas edições, da primeira para a segunda, além do formatinho? A curiosidade é que a editora VEC inverteu, né? Inverteu a imagem. Muitos chamam até de imagem espelhada. Mas o conteúdo era o mesmo, mas eles fizeram dessa maneira, né?
Além do resolveram. formato, eles inverteram a imagem. Bem Isso. interessante. Mas isso. sendo já na segunda edição. Na né? segunda edição, Só uma ressalva justo. aqui, Aham. eles Na inverteram. primeira veio correto. Veio correto. É. E depois da sequência, aproveitando aquele deixa sobre as histórias, o número 2 já começa como Vingança de Índia, que é uma das melhores histórias de Tex. A própria VEC, na época, não seguiu cronologicamente as publicações italianas. Pegaram histórias fechadas e foram até o número 39. Né? O número 40 da edição regular é o primeiro arco que a gente tem com continuação, que inclusive serviu de base E a para o partir filme da Tex 40 é Favorito. que começa a seguir a cronologia correta, ou não? Não, ainda não. Ainda não, Ela né? pegava aleatória, né? Uhum. Ela foi a primeira ali, o arco 40, 41, 42, em sequência, né? No próximo capítulo. Até o 39, histórias fechadas. Aí isso, além das histórias seguintes, após essa número 1, aí agradou os fãs, de Faroeste. os faroeste, as divulgações, e você tem aí nessa fase áurea da VEC histórias fantásticas dentro desse período que eu falei. Pet, o irlandês, né? Tem muita coisa boa, foi publicado pela VEC. É uma pena que a VEC tenha sido mais uma das editoras a falirem no Brasil, né? E saiu os especiais, né? Especiais de férias, geralmente eram histórias bem interessantes. Mas é isso aí, pessoal. Então, nós falamos hoje aqui, né, sobre a edição número 1 do Tex, com a história O Signo da Serpente. Como o Zenaldo Nunes já disse, é uma história em que Tex vai parar num vale pré-histórico, né? Enfrenta criaturas pré-históricas. Ela é bem diferente das demais aventuras, né? E foi uma edição que teve a segunda edição lançada em 1977. A capa, como a gente já falou, invertida. E para os padres de plantão, né? O Zenaldo vai sortear depois uma edição número 1 dessa aqui. Olha aí, Adão, padre do Rio Grande do Sul. O Zenaldo vai levar uma dessa para você. Amém. É isso aí, pessoal. Então, no próximo programa, continuando os 75 anos de aniversário do Tex, a gente vai bater um papo sobre mais uma HQ especial do Tex. Continue conosco.